Já cantamos, entoamos louvores ao Senhor. Agora vamos para a segunda parte, que é a mensagem. O tema que eu escolhi essa noite é Quanto Deus se manifesta. E o texto, nós já lemos, Isaías 6, de 1 a 8. E depois nós vamos lendo as partes. Mas hoje, agora nós vamos ler o texto e falar partes por partes. Depois o versículo 5, o 6, o 7 e o 8. Consta-se que nas regiões da Ásia, no sul da Ásia, o viajante, ele parou para dormir e colocou a tenda dele à beira da estrada. Junto com ele estava o servo. E o servo dele, muito temente a Deus, ajoelhou-se para fazer a oração da noite. E quando ele estava orando, o amo dele disse: Podes ver o Senhor teu Deus? Como sabe que ele existe? E o servo se calou. No dia seguinte, ele disse: Por aqui passou um camelo. E o servo falou: viste-o? Apalpaste-o? Como sabe que o camelo existe que passou por aqui? Aí ele falou: porque aqui está o seu rastro. Disse o servo, o senhor conhece um camelo pelo rastro, mas não conhece a Deus pelas obras de suas mãos ou pelos astros do firmamento? Todo homem, desde os primórdios, por mais descompromissado que seja, não resiste à manifestação da glória de Deus. Copérnico, Kepler, Galileu, Ampère e tantos outros cientistas que estiveram em contato direto com as leis sábias do universo curvaram-se diante da sabedoria do Senhor. Isaac Newton não mencionava o nome de Deus sem tirar o chapéu, em sinal de respeito ao Criador e preservador de todas as coisas. Isaías também, conforme o texto que acabamos de ler, ele não foi o mesmo quando Deus se manifestou a ele. Ninguém, por mais incrédulo ou descompromissado que seja, pode ficar como está, em pecado, impuro, quando Deus se manifesta. Quando a missão de Deus alcança o seu coração, ninguém resiste. Extraí desse texto 3 coisas que acontecem quando Deus se manifesta à pessoa. Quando Deus se manifesta, você, em primeiro lugar, reconhece os seus defeitos e as suas limitações. Versículo 5, eu já li, mas vou ler de novo. Então, disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram Rei, o Senhor dos Exércitos. O versículo 3 do mesmo texto que nós acabamos de ler fala sobre a glória de Deus. Glória é uma parte revelada de Deus para nós, seres humanos. E a palavra definida para glória em hebraico é kabod, que significa no sentido teológico autoridade, honra ou glória. E é usado no Antigo Testamento para descrever a presença, o poder e a reputação de Deus diante de sua criação. E a palavra glória, ela acentua-se de 2 maneiras aqui nesse texto. Em primeiro lugar, a palavra glória acentua-se pela luz, onde Isaías percebeu suas limitações e imperfeições. Onde Isaías percebeu quem ele era, que ele era imperfeito diante de um ser todo-poderoso. Quando eu estava no seminário, eu ia de vez em quando, à noite, eu tomava café ou tomava um mingauzinho lá no meu quarto. E aí, quando eu terminava de tomar esse mingau, eu ia para a cozinha, que ficava no corredor, para poder lavar o meu copo que estava sujo. E aí, um dia, eu estava nessa cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, a luz tinha sido queimada, estava queimada. Aí eu peguei mesmo assim, lavei o meu copo, lavei a colher, lavei o copo várias vezes. E falei, tá limpo? E fui para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, que eu olhei, mediante a luz, eu percebi que o copo ainda estava sujo. Tinha restos de mingau dentro do copo. Só percebi isso por causa da luz. É a luz que nos faz perceber as falhas, as imperfeições. E foi quando Isaías percebeu a falha dele, as imperfeições diante da luz que foi revelada para ele. A luz que era a glória de Deus. A segunda coisa também, que a glória se acentua, é pelo poder. Onde Isaías percebe só então que o Deus a quem ele era mensageiro, o Deus a quem ele era enviado, era todo-poderoso. E aí só através do poder que Isaías percebeu que ele é todo-poderoso, com um ser que
não tinha defeitos nem limitações humanas. E ele percebeu através do poder, na manifestação. Foi quando ele reconheceu os defeitos e as limitações dele. Conta-se a história de Mendelssohn. Mendelssohn, que ele foi na Catedral de Friburgo, onde havia o maior órgão do continente. E ele subiu lá, olhou para aquele órgão e ele queria tocar o órgão. Ele chegou para o zelador e pediu ao zelador para que deixasse tocá-lo. E o zelador disse, não é permitido para estranhos tocar esse órgão. E ele insistiu, não, mas eu não vou estragar. E o senhor pode ficar do meu lado observando. Ele insistiu tanto que, por fim, o zelador deixou. Ele subiu, sentou-se no banquinho e colocou os dedos dele sobre as teclas do órgão. E quando ele colocou os dedos sobre aquelas teclas, saíram tão lindas harmonias e tão belas sinfonias que o homem ficou encantado e disse, ora, mas quem é o senhor? E ele respondeu, meu nome é Mendelssohn. E ele disse, eu não ia deixar Mendelssohn, o maior mestre de música, tocar esse instrumento. Quantas discórdias findariam, quantos problemas resolveria se a gente deixasse o Senhor tocar as teclas de nossas vidas. Não era muito comum, na época de Isaías, Deus se manifestar a qualquer pessoa. Em regra, ele se manifestava a profetas. E os profetas eram escolhidos por Deus através de pessoas. Eram os pais, os filhos eram dos profetas, se tornavam profetas, ou os profetas escolhiam pessoas para estudarem e se tornarem profetas no lugar. Mas Deus só se revelava naquela época para profetas, sacerdotes. E Deus apareceu a Isaías através de uma visão. Hoje Deus se manifesta através de Jesus, na Bíblia. É a última revelação de Deus para nós, é a Bíblia. E quando Deus se manifesta a nós, reconhecemos o quanto somos pequenos mediante a sua glória. Duas características nós podemos tirar da visão de Isaías. A primeira característica é que Isaías teve a visão de Deus. Ele viu Deus como soberano, tremendo, perfeitamente feito ao fim, que é perfeito, completo, incomparável. E depois Isaías teve uma visão de si mesmo. Ele viu a si mesmo como homem, imperfeito, um projeto inacabado e de frente de um ser completo, perfeito. Foi aí então que Isaías reconheceu as suas falhas. Quando Deus se manifesta, toda a nossa autossuficiência cai por terra e sentimos-nos desnudos, humilhados, incapazes. E dizemos, ai de mim, quem resiste à manifestação da glória de Deus? Ninguém resiste à manifestação da glória de Deus. E em segundo lugar, quando Deus se manifesta, há uma transformação em suas atitudes. Os versículos 6 e 7, eu vou ler de novo, diz assim, porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Quando um serafim, um anjo adorador de Deus, tocou em Isaías com uma tenaz de brasa acesa, queria dizer-nos que Deus purificou a vida de Isaías. O símbolo dele pegar uma tenaz, que era um instrumento para pegar as brasas no altar, que era purificado, esse símbolo significa que Deus estava purificando os lábios de Isaías, quando essa brasa é tocada nos lábios de Isaías. E por que nos lábios? Porque Isaías disse, quando ele percebeu todo o poder de Deus, quando ele percebeu toda a glória de Deus, ele disse, eu sou um homem de lábios impuros. Eu tenho falado coisas que não agradam a Deus. E aí Deus foi lá e purificou exatamente aonde Isaías precisava ser purificado. Isaías foi purificado. Ele purificou a vida de Isaías. Isso faz nos lembrar a história de um mineiro de carvão que se converteu. Esse mineiro se converteu e os seus amigos fizeram chacota com ele e acharam graça pela conversão dele. Por quê? Porque ele bebia muito e eles não acreditaram na conversão do mineiro. E aí um dia um chegou para ele e disse, ô Carlos, você acredita que Jesus virou água em vinho naquela festa? E Carlos respondeu, não sei se Jesus realmente virou água em vinho naquela casa,
mas eu sei que na minha casa ele virou cachaça em comida na mesa. Por que eu acredito nos milagres de Jesus? Disse Carlos. Por causa dos milagres que ele fez na minha vida. Essa foi a transformação na vida dele. E essa foi a transformação na vida de Isaías. O autor do livro de Isaías usa o fogo para referir-se à mudança de vida. Não há transformação sem a presença reveladora de Deus em sua vida. Tem uma frase que diz, que eu gosto muito, que Deus nos ama como somos, mas Deus nos ama demais para nos deixar como estamos. Ele quer transformar as nossas vidas. Quando Deus se manifesta, há uma transformação nas suas atitudes. E em terceiro lugar, quando Deus se manifesta, você se torna capaz e disposto a ajudá-lo em uma missão. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Interessante notar que a ordem perfeita de Deus, ela tem uma sintonia. Começa assim: primeiro, Deus se manifesta ao homem, revelando o seu poder e o caráter humano. Segundo, Deus faz o homem reconhecer-se impuro e purifica-o de seus pecados em Jesus. E em terceiro lugar, só então, Deus revela ao homem os seus planos. E o homem torna-se capaz, apto para ajudá-lo. Conta-se que 2 peregrinos decidiram visitar a imortal cidade de Belém por conta das celebridades do Natal. Um deles só pensava na viagem, na chegada a Jerusalém. O outro, à medida que caminhava, percorria as estradas e ia observando os lugares por onde passava. Na verdade, o segundo não chegou a tempo até as celebrações, e o primeiro chegou a tempo e assistiu todas as celebrações do Natal. No entanto, dos dois, foi o segundo homem realmente que festejou o Natal de forma apropriada. Porque o primeiro só viu a festa, só a teve no dia de Natal, viveu aqueles momentos só para si. Já o segundo, embora não visse os acontecimentos de Belém, participou integralmente e durante toda a viagem o verdadeiro espírito de Natal. Este viveu a viagem inteira para os outros. Embora Isaías fosse um mensageiro de Deus, ainda Deus não havia sido revelado a Isaías. Isaías não havia experimentado Deus em sua vida. Isaías era profeta, como eu falei, era filho de profeta, mas ele não tinha ainda tido um encontro verdadeiro com Deus. Deus ainda não tinha se manifestado a Isaías. Então, só então, Isaías conheceu Deus, de quem ele era encarregado de levar a mensagem. Certa vez, um homem cadeirante estava na igreja, quando o pregador chegou e falou assim: quem quer aceitar Jesus nessa noite? E o cadeirante chegou até o meio da igreja com a cadeira de rodas e falou: pastor, Jesus aceitaria um homem pela metade para servi-lo e capacitá-lo para a sua obra? E prontamente o pastor responde: sim, meu filho, desde que se esse homem se entregue por inteiro. Para servir a Jesus é necessário se entregar por inteiro. Quando Deus se manifesta a você, você reconhece os seus defeitos e as suas limitações. Quando Deus manifesta, há uma transformação nas suas atitudes. E quando Deus manifesta, você se torna capaz e disposto a ajudá-lo em uma missão. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Deus já se manifestou a você? Se ele não se manifestou, eu gostaria que você aproveitasse essa noite e você se rendesse aos pés do Senhor e deixasse a manifestação da glória de Deus atingir a sua vida. Se entregue a Ele. Reconheça que só Deus é todo poderoso. Deixe Deus transformar a sua vida. Reconheça os seus defeitos e as suas limitações. E só então você estará disposto a dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus te abençoe essa noite e que Ele manifeste a você não só hoje, mas todos os dias. Em nome de Jesus.